continuação da parte 1. Doutor, então, dentro do trabalho aqui do SESC, nós temos também o trabalho do processamento, que é um trabalho maravilhoso, da qual eu estou surpreso positivamente, né? Que é um trabalho assim, psicológico, mental, energético. Então, fala um pouquinho sobre isso e qual é a importância que tem essa parte psicológica, energética na cura final da pessoa. A gente entende que tudo é mental, né, Luciano? Né? O universo é mental, tudo é mental. E o processamento mental ele é justamente uma tecnologia que vem a agregar dentro do inconsciente da pessoa. O processamento mental não é hipnose, não é regressão, não é nada disso. Nós entendemos dentro do processamento mental que nós temos duas partes da mente, o que a gente chama de mente matemática e mente ativa. A mente ativa ela armazena todas as nossas dores, todas as nossas situações, tudo que está ligado à alma, ao self humano, a parte do inconsciente. E a mente matemática é o nosso consciente, é o nosso bético, é a nossa onda beta. Ela transmite e informa perfeitamente tudo aquilo que foi programado. Então, se eu acredito que isso aqui é uma pirâmide, eu aprendi que isso aqui é uma pirâmide. Se eu chamo isso aqui de celular, eu chamo de celular. Se eu chamo isso de computador, eu chamo de computador, porque eu fui doutrinado. A minha mente matemática aprendeu que isso é um computador. Mas e se fosse dito para a mente matemática que eu sou um fracassado? E se fosse dito para a minha mente matemática que tudo que eu vou fazer eu não conquisto? E se foi dito para a minha mente matemática que eu não tenho um bom relacionamento? E se foi dito para a minha mente matemática que eu tenho câncer, que eu tenho diabetes, que tudo que eu vou fazer na minha vida eu não consigo evoluir? Tudo isso, em algum momento, foi programado. Seja por um trauma, uma palavra, até mesmo um sonho. Então, o processamento mental é uma tecnologia que consegue entrar dentro dessas programações e alterar essas programações. Na base. Né? Na base, lá dentro. Onde? Em qualquer instância geracional. O processamento mental é uma tecnologia que ela pode entrar dentro da parte desde lá do processo gestacional, né, que a gente chama de pré-natal, como em outros processos que vêm de árvore geracional. Então, por exemplo, às vezes tem traumas que aconteceu em você hoje, ou situações que acontecem na sua vida, que veio do seu pai, veio do seu avô, sim, é veio do seu tataravô. Tem que limpar. E o processamento mental ele consegue entrar. Então a gente fala assim, nossa, mas eu vou precisar fazer uma regressão? Vou precisar fazer uma hipnose para isso? Não precisa. A mente tem que estar consciente para haver a desprogramação. Porque uma mente não consciente, ela não tem, vamos dizer assim, a função de entendimento sobre a sua função neuroplástica. Não acontece a plasticidade cerebral. Ela precisa estar consciente para aprender. Por quê? Porque você estava consciente quando teve o trauma. Claro. Você estava consciente quando passou por uma determinada situação. E o mesmo nível de programação precisa também estar assim. É a mesma coisa de um programador querer aqui, vamos supor, fazer uma limpeza nesse computador falando. Vamos lá, computador, retira esse vírus. Não, tem que ir lá no beta, mexer, fazer o funcionamento dele funcionar. O processamento mental é esse. E esse processamento mental, Luciano, até hoje é o nível 1. Em breve vai ter o nível 2. O nível 2 é o que a gente chama de o arquiteto. Mas esse eu vou falar em breve. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. E a mente tem essa abertura para a pessoa ir lá com a mão, assim, fazer assim, tirar com a mão, assim, ela tem essa abertura? Tem essa abertura. E a gente auxilia, Luciano, não só dessa forma, mas com outras técnicas que estão casadas ao processamento mental. Então nós temos o GenHack, que é um óculos virtual. Esse óculos virtual, pessoal, muita gente às vezes assusta com algumas imagens. Todas as imagens que estão no GenHack são o que a gente chama de imagens do inconsciente coletivo. São arquépticos. Todo o nosso funcionamento do nosso corpo, tudo que a gente crê, todas as nossas crenças, sejam elas limitantes ou não, depende, né, da programação do DNA. Vamos dizer que cada código, cada frame de imagem que está no nosso DNA é como se ele tivesse uma imagem, que a gente chama de imagem arquetípica. Vamos dizer assim. Essa imagem, ela funciona, vamos supor que aqui a gente tem essa flor da vida. Então, ela tem um significado dentro do meu cérebro. Essa imagem, dentro de mim, ela tem uma programação. Às vezes, essa mesma imagem dentro de você tem uma outra programação. Então, por exemplo, é a mesma coisa de um sonho. Às vezes eu sonho com cobra, e quando fala cobra, a pessoa assusta. Mas cobra, para mim, foi positivo, pode ser símbolo de sabedoria. Já cobra, para você, pode ser algo destrutivo. Depende do processo vibracional. O processamento mental, ele te dá esse discernimento. E nós temos, por exemplo, o GenHack, que vai mostrar no seu cérebro todas as imagens. São 72 códigos. Nós temos 72 códigos masculinos, 72 códigos femininos. O GenHack ele tem todo esse trabalho em 3D no visual,
tanto para o homem, o ânimos, como para a ânima. Né, como dizia Jung. Então a pessoa ela vai assistir aquilo ali e vai haver um nível de programação. Então tem pessoas que não conseguem ver uma imagem. Tem gente que já fala, por exemplo, já veio casal e fala assim: amor, você viu aquela imagem? Não, não teve essa imagem para mim. Por quê? É as mesmas imagens, só que algumas vão falar e vão fazer sentido a nível cerebral. E junto com isso nós temos a TA, que é uma tecnologia de alta absorção, que ela trabalha com realinhamento desde o crânio. Nós temos mais aqui de 12 a 33 códigos de crânio, até todo o alinhamento do corpo. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho da TA, ele lembra um pouco o reiki, tá? Mas não é bem o reiki, tá? Porque o terapeuta ele vai fazer uma manipulação dos seus vórtices. Ele vai mudar o código genético baseado dentro da função energética. Tá? Então não é só impor as mãos, ele vai fazer um trabalho, ele vai fazer desde atos simbólicos até mesmo uma programação ali e vai colocar dentro do seu corpo para poder fazer o processo regeneracional. E tem também os sons binaurais com fones que eles usam, então conforme um certo momento acontece uma cena, aquele som através do fone, da pessoa ouve um som e aquele som também ativa. Qual é a função então dessa parte do som junto com a parte visual? Que tem o óculos 3D, né, com imagens, e o som, então aí fica completo. Né? Porque o que acontece? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele só responde por níveis de vibração. Tudo que a gente enxerga, a gente fala, eu estou vendo isso aqui. Isso aqui é matéria vibracional, que se densificou. Mas toda matéria vibracional tem um som, só que a gente, a nível beta, a gente não escuta. Eu não estou escutando o som disso aqui. Mas para ele poder estar sólido aqui, Luciano, existe uma camada gravitacional em som. Se a gente conseguisse ter olhos além da terceira dimensão para ver os objetos tridimensionais, a gente veria que eles vibram. Nenhum deles está parado. Eles estão em movimento, a gente chama movimento estático, vamos dizer assim, tá? Então o nosso cérebro, tudo que ele computa, por exemplo, o toque, a sensação, as cores, tudo é vibracional, tudo é som. Então esses sons, eles são ampliados, que a gente chama de binaurais, né? Eles têm vários códigos ali, vários hertz, né? Que vai desde 0.01 até 963, 12 mil e tantos hertz. Cada um deles vai trabalhando para gerar o quê? Imagem e ação, tirando o processo tridimensional para um outro processo espacial. Então, cada um desses sons ele vai trabalhar com uma reprogramação a partir daquele momento. Então, às vezes, precisa de um som para fazer uma abertura. A gente induz o cérebro para estar em alfa. Por que tem que estar em alfa? Porque em alfa, tempo e espaço é ilimitado. Então, quando o paciente está em alfa, a gente pode ir em qualquer tempo e espaço dele. Então, às vezes, um trauma, vamos dar um exemplo aqui, uma depressão, não é uma depressão. Às vezes foi uma falta, foi um desejo reprimido, alguma coisa que aconteceu. Em muitos casos, a gente já teve casos também de acessar problemas no intestino, entendeu? Que eram imagens que estavam ali arquivadas e a gente fez essa desprogramação e automaticamente veio um som vibracional que reorganizou aquelas células e o intestino voltou a funcionar perfeito. Poxa, que maravilha, né? A gente vê como existem conhecimentos, né? E a gente tem aquela afunilamento, só enxerga aquelas coisinhas que o mundo oferece, né? Toma um remedinho, toma um remedinho. Doutor, eu tô mal, toma um remedinho. Eu não sei que tô mal, tô. E aí é muito fácil, né? É muito fácil, só que não funciona e é tudo efeitos no sintoma e não na causa. Então a gente está trabalhando aqui na causa. Não que a gente está desmerecendo as medicações, mas tem coisas que para curar definitivo tem que trabalhar na raiz, né? Não adianta fazer maquiagem, né? Então, muitas vezes as pessoas maquiam o sintoma. Estou com sintoma, maquia, né? E melhorei um dia, no outro dia volta pior, né? Então, a gente tem que trabalhar na causa. E aqui a nossa tendência, da clínica, do SESC, é fazer com que as pessoas se libertem mesmo da causa, da raiz, especialmente dessa parte energética, espiritual, psicológica, né? E além de toda a tecnologia. E depois que a pessoa está limpa desse ponto, aí vai para a câmara. Então, é um estágio, né? Primeiro tu limpa um nível, depois vai para o nível, né? Ele fica, né? Faz um scanner, né? E quando a pessoa chega aqui, ela tem um escaneamento das suas... essa máquina que tem aqui, ela indica todos os pontos que estão em deficiência, coisa assim, né? Aparece tudo ali, depois a gente na filmagem vamos botar umas imagens e aí depois detecta, olha, você está com um problema aqui ali, que às vezes nem é sentido na pessoa, né? A pessoa diz, olha, eu nunca senti isso, mas está
Tá ali, né? E aí então vamos trabalhar aquilo. Aí e essa informação que daqui é mandada para a câmara, que ela vai trabalhar aquele ponto específico, né? Então é uma coisa casada assim muito bonita, e eu fico muito feliz de poder estar participando aqui desse grupo maravilhoso, né? E quem sabe ajudando tantas pessoas a também ter mais qualidade de vida e tal, porque a gente está saindo agora num momento de libertação em todos os níveis, mental, espiritual, médico, saúde. Então a gente tem que, de fato, ter acesso a essas novas propostas, novas ofertas que o mundo tem, né, de se curar, de melhorar a sua vida, porque o que adianta? Se eu tenho dinheiro, tenho tudo, né, mas não tenho saúde, o que adianta, né? Então a gente busca a qualidade de vida através de tudo que existe no mundo. Então fala um pouquinho sobre e essa tua proposta assim de trazer esse conhecimento, essa tecnologia para a Terra, vamos falar assim, né? Porque é algo espiritual. Como é que surgiu assim de tu dizer, eu vou fazer um equipamento, vou pesquisar, quanto tempo tu demorou para conseguir ter acesso a todas essas informações e trazer assim concretamente uma câmara, né, que é a única, a pioneira no Brasil, talvez uma das poucas no mundo, né? Como é que tu sentiu assim, foi um chamado espiritual, foi uma mensagem, o que tu sentiu para dizer, eu vou atrás e vou fazer esse tipo de coisa, né? Luciano, começou desde os 9 anos de idade. Né? Então, a minha primeira grande experiência foi com 12 anos. Então, as pessoas que são mais íntimas sabem um pouco da história. Né? Mas pulando um pouquinho a história, porque senão eu vou ter que falar aqui da adolescência, do que eu passei, dos altos e mais baixos do que altos, porque quando a gente tem um propósito, a gente está contra a gravidade do sistema, né? A gente fala isso. Mas, principalmente as câmaras, né? Começou ali em 2004 para 2005, quando eu comecei a ter primeiros sonhos, né? Então, alguns até falavam assim, mas isso não é sonhos, é revelação. E então eu deixei até de estudar algumas coisas, deixei de querer trabalhar, muita gente brigava comigo, falando, você tem que fazer um concurso, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir para algum... E eu vivia estudando, colocando no computador, pesquisando, começando a analisar, fazer desenhos do que eu sonhava. Eu falava assim, mas eu preciso disso. Foi quando, né, eu comecei a ter a ciência em cima daquilo ali, começou a chegar para mim, né? Cada um imagina a melhor forma que vem chegando, porque eu te falo com toda sinceridade, Luciano, às vezes a gente escuta isso de alguém, a gente fica assim, nossa, mas será que é verdade? Pois é, a gente tenta isso, mas quando eu percebo que aconteceu comigo, né? E eu falo, como que eu vou falar isso para as pessoas? Não é algo comum, é algo do sobrenatural. Foi quando a gente começou a entender que viver na nossa naturalidade que é terrível. O natural é ser feliz. O natural era ser saudável, o natural era ser sobrenatural. O natural era você entender o que é o mundo, vamos chamar espiritual, astral, não importa o nome que as pessoas dão. Mas é de lá para cá. Né? Tudo acontece de dentro para fora. Então, tudo isso está chegando e vai chegar muito mais por liberação, né? Por contato e por amor profundo. Então, tudo que nós estamos fazendo justamente por um amor muito... Não dá para explicar. Exatamente. Não, entendi. É muito bonito mesmo. Então, a gente vê que é uma mistura de tecnologia, né, quântica com uma missão espiritual, digamos assim, uma missão de trazer à Terra, trazer ao mundo, disponibilizar conhecimentos que estão disponíveis aqui pelo SESC, né? Depois eu vou falar com o Paulo Galhardo também, que tem dado também uma assistência muito grande aqui para o nosso trabalho, que a gente vai, inclusive nós estamos organizando as nossas palestras aí, não só em São Paulo, com outros lugares, vai ter muita palestra aí que a gente vai fazer, e eu estou muito assim motivado a participar desse grupo maravilhoso aqui, né? Então, doutor, eu acho que a gente vai concluindo. Eu fico muito feliz com o atendimento que eu tive, com o carinho, com a força, com tudo. E eu vou pedir que vocês assistam também os demais vídeos dessa série. A gente está com esse vídeo dividido em parte 1, parte 2, parte 3. Assistam os 3 vídeos dessa entrevista. E os vídeos que a gente fez da vez passada também sobre as perguntas e dúvidas que tem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Maiores informações, com telefone, contato. Quem quiser alguma dúvida, é só ligar, a gente
conversa aí, né? Então tá certo, né? Eu vou deixar o contato aqui do Clube Pós, que geralmente a pessoa tem que passar pelo Clube Pós também, que faz parte do grupo aqui, né? Então eu vou deixar todas as descrições, os detalhes aqui no vídeo. Então, doutor Diego, eu fico muito feliz pelo carinho, pelo trabalho, né? E desejo sucesso, muita luz, muitas bênçãos. Então, só as suas considerações finais aí para as pessoas. Olha, no mais, minha gratidão eterna, principalmente ao Eterno, por tudo aquilo que vem oferecendo, porque de nada somos por aquilo que criamos, mas tudo somos por aquilo que testificamos. Então eu testifico muito que essa obra, ela não é só verdadeira, mas ela é verdadeira para aqueles que querem, para aqueles que ousam, para aqueles que amam. E tudo isso veio não só simplesmente para poder engrandecer algo sobre o que está sendo construído no mundo visual, mas para engrandecer principalmente o mundo espiritual daqueles que no plano material tendem a buscar nisso aqui uma guarida e uma saída, uma torre forte. Não é cura. Não estou dizendo que aqui a gente está promovendo cura. Não estou dizendo que aqui a gente está promovendo nem saúde. Mas eu ainda vou falar mais. O que nós promovemos aqui é vida. Né? Qualidade de vida. Então, quando nós oferecemos vida, amor, a gente está oferecendo tudo. É verdade. Tá? Para aqueles que realmente querem descobrir dentro de si o que há de melhor. E a gente só descobre quando nós damos o nosso primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, o Eterno dá o resto. É verdade. Né? Porque a gente precisa colocar isso em ação. E eu vejo isso todos os dias, nos agradecimentos, no choro, nas pessoas que voltam aqui. Tem pessoas que voltam só para agradecer. Choram, trazem presentes e falam assim, olha, você salvou meu... Eu não salvei vida de ninguém. Né? A gente não salva a vida de ninguém, a gente promove. Nós somos obreiros, servos. E aquela, complementando, a gente estava finalizando, mas surgiu uma questão, aquela máxima de Jesus, tua fé te curou, como é que tu vê isso? Qual é a função que a pessoa tem no processo de cura? Porque a pessoa diz, eu vou lá num tal lugar para receber uma cura, né, ou algo parecido, mas existe o processo interior que é o nosso trabalho interior primeiro, de busca, de meta, de foco, né, dizer, eu vou me curar, eu vou buscar, eu vou... Então, como é que tu entende essa frase, né, tua fé te curou? Aonde está digamos, a responsabilidade pessoal da pessoa sobre cura ou algum melhoramento pessoal? A gente é o que vibra, sempre. Não tem como. Quando Jesus olhou um cego gritando, Senhor, filho de Davi, socorre-me. A primeira coisa que ele perguntou, o que queres que eu te faça? Óbvio, qualquer um olhava e falava assim, ele é cego, Senhor. Ele quer ser curado. Mas e se ele não quiser ser curado da cegueira? Se ele quisesse alguma coisa do coração? Se ele quisesse alguma coisa da mente? A primeira pergunta é, o que queres que eu te faça? Primeira pergunta do processamento mental, você quer melhorar? Você quer melhorar? Primeira pergunta da Câmara de Regeneração, você quer ser regenerado no seu corpo? Primeira pergunta que a gente faz, o que tu queres? Essa é a tua lei. Então, quando nós começamos a entender que fé é justamente aquilo que está além do que os próprios olhos podem ver, mas o coração já testificou, então, automaticamente já existiu a cura, já foi manifestado. Mas o processo de manifestação ele vem acontecendo justamente para mostrar para a pessoa que já manifestou o espaço e o tempo do seu merecimento. E isso é misericórdia. É justamente aquilo que a gente vai colocando para poder mostrar para a própria pessoa que a tua fé já te salvou, mas você precisa colocar o seu próprio passo, você precisa colocar avante para, na sua ação, você testificar aquilo que está na sua mente. Porque por mais que o mundo seja mental, o mental ele só funciona na ação. Quer dizer que, então, a pessoa tem uma grande responsabilidade nisso tudo, de focar, de ter meta, de buscar meios, de pagar o preço, de ir atrás, de correr atrás, como a gente chama, né? Porque senão a pessoa fica só, eu sou aqui, vitimismo, né? Coitadinho, eu estou com esse problema, vitimismo. Aí a pessoa não vai. Agora, se ela tem um propósito firme, eu vou até as últimas consequências para atingir o que eu quero, o êxito da minha vida, o processo é muito mais rápido e eficiente, né? Então é isso. Bom, doutor, agora sim a gente vai finalizar. Então agradeço mais uma vez a sua participação, foi uma maravilha. A gente vai continuar com mais vídeos aí. Assista os vídeos do nosso canal, já vai deixando seu like aí, já vai deixando seu joinha, né? E assistam toda essa série sobre esse trabalho aqui maravilhoso do SESC. Então, muito obrigado a todos aí. Deixe seu like, a gente se vê nos próximos aí. Tchau, valeu!